Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Então, alunos, tela projetada, nós vamos dar continuidade, então, a tudo que nós estamos trabalhando. Volto a dizer o seguinte, nós estamos no período que é um período de recapitulação dos conteúdos para a avaliação, tá? Essa semana, então, nós estamos trabalhando este exercício de forma a te ajudar para a avaliação que está se aproximando, ok? Lembro, então, que nós trabalhamos no primeiro momento as questões de 1 a 10, que são questões interpretativas, e elas vão te auxiliar nessa parte voltada à interpretação textual, tá? Hoje, então, nós vamos continuar o nosso material. Nós temos um outro texto, mas esse outro texto ele já é mais curto e ele já vai nos direcionar para a parte linguística, gramatical. Então, nós temos aqui um fragmento de um texto do Mário Sérgio Cortella, tá? E em seguida as perguntas que nós vamos trabalhar. É claro que nós estamos vendo o nosso material do ponto de vista linguístico, gramatical. Então, hoje eu vou trabalhar com a plataforma Google Docs. Se você ainda não ouviu sobre essa plataforma, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer. Mas qual é o objetivo de eu trabalhar essa plataforma? Porque nela, eu consigo fazer uma análise morfossintática de forma a ser mais pedagógica e ser de fácil entendimento para você, ok? Mas calma, que é quando nós chegarmos à questão gramatical de fato, que nós vamos então abrir a plataforma Google Docs, ok? Vejamos então. Leia o fragmento abaixo de Mário Sérgio Cortella para responder as questões propostas. Lembrando que neste momento nós estamos trabalhando essas questões e amanhã, na nossa próxima videoaula, nós vamos então fazer a correção, ok? Vamos então ao texto. Atualmente, fala-se bastante, por exemplo, em bullying. Penso, inclusive, que não necessitamos usar o termo em inglês, pois a existência do verbo bulir em português é suficiente, por ter o sentido de mexer de forma incômoda com alguém. Tem-se a sensação de que o bulir é algo exclusivo da escola, mas a educação que recebemos em casa pode incentivar a violência ou ajudar a combatê-la. E não devemos ficar na pura espera. Tá? A temática foi agudizada nos últimos tempos por ter ganhado novas amplificações com o uso das redes sociais para disseminar também a discriminação e o preconceito. Parte dos pais e educadores ainda não percebeu que, como dizem os bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todos principiam por uma fagulha, uma pequena chama, um disparo. Assim, a família e a escola devem recusar qualquer expressão, mesmo que mínima, de intolerância e agressão. E nós temos aqui a disponibilidade do site, tá? Ou melhor, onde se encontra o texto. Nós vamos observar que o texto do Mário Sérgio Cortella, ele é enfático em trabalhar a questão como bullying, tá? O texto é sobre bullying. Nós vamos perceber, inclusive, que ele prefere o uso do verbo bulir em português, pelo seu significado ser suficiente, uma vez que tem ali como conceito mexer de forma incômoda com alguém. Então, ele deixa o termo bullying do inglês um pouco stand-by e ele faz um comentário acerca do verbo bulir. E o mais interessante é que ele usa a própria língua portuguesa para exemplificar, trabalhar, ver essa questão de uma forma mais intensificada. Turma, prestem bem atenção no que eu quero colocar. Em algum momento da nossa vida, nós passamos, naturalmente, por algum
por alguma situação em que chegaram conosco e fizeram algum comentário de forma pejorativa. E isso acontece, infelizmente acontece, em virtude de estarmos numa vertente de cultura não, mas de sociedade em um pensamento tradicional. O que isso significa? Que o que é diferente vai causar uma estranheza. Inclusive, esse conceito de diferente foi levantado nas nossas aulas de arte. E o conceito de alteridade foi levantado na nossa última aula, nas nossas últimas aulas de língua portuguesa também. Tá? Então, se você quiser resgatar esse conceito de alteridade, vai ser muito bacana e você vai ter como uma oportunidade de fazer uma relação do conceito do termo e o que está sendo pretendido aqui. Então, se tem observado, principalmente nas escolas, que os próprios jovens, eles cometem, por uma falta mesmo de conhecimento, ou às vezes por uma questão mesmo voltada a comportamentos, tá? Eles cometem, então, certos comentários pejorativos em relação ao outro. Lembro-me, inclusive, e aí vem este comentário, tá, da minha vida, a fim de agregar o conteúdo aqui. Lembro-me de quando eu comecei a usar óculos, então, as pessoas, naturalmente os meus colegas, olhavam para mim e me chamavam de quatro olhos, né? Então, ali nós temos um momento em que eu passei o bullying de maneira inconsciente. Isso pode ser prejudicial na vida de um jovem, de uma criança, que futuramente essa pessoa pode se tornar reprimida em relação às outras pessoas. Muitas vezes elas vão se sentir tímidas, muitas vezes elas vão se sentir tolhidas, tá bom? Não vão, inclusive, levar em considerações opiniões, tá? Em espaços públicos elas vão ficar retraídas. Isso pode ser prejudicial, porque a nossa convivência em sociedade, ela deve ser saudável. Isso, é claro, eu estou comentando de modo bem grosseiro, acerca desses exemplos, porque nós podemos perceber que existem várias situações que são decorrentes do bullying, inclusive o fato de pessoas entrarem em depressão em decorrência dessa situação. Então, muito cuidado com o comentário que você faz, muito cuidado com a brincadeira que você faz, que no momento ali pode parecer uma brincadeira, mas você começa a invadir o espaço de uma outra pessoa, e aí você invadindo, você então passa a desrespeitar a pessoa, e isso é algo totalmente prejudicial, viu, turma? Não é o que eu espero de vocês, e não é o que eu quero de vocês. Por isso, então, o objetivo do nosso texto aqui. Vamos, então, às perguntas. 11ª pergunta. Lembrando que as perguntas de 1 a 10 nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá? Por que Mário Sérgio Cortella prefere o termo bulir ao termo bullying, tá? Porque ele faz a preferência de um termo e não usa um outro termo. E aí nós temos uma consideração importante, tá? Que foi, inclusive, logo que eu destaquei quando eu comecei a comentar sobre o material. Ele faz esse destaque acerca do bullying, do verbo bulir em português, por uma questão exclusivamente de sentido, tá? Porque o verbo bulir tem o sentido de mexer de forma incômoda com alguém. Então, quando você comete o bullying, você mexe de forma incômoda com outra pessoa, tá? E aí vem toda a situação que eu coloquei há pouco. Pode ser prejudicial, por aí vai. 12. Qual o sentido do termo agudizada? É um termo muito interessante de pensarmos. Se nós olharmos aqui o texto, nós temos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Aqui no segundo parágrafo nós temos aqui agudizada. A temática foi agudizada nos últimos tempos por ter ganhado novas amplificações com o uso das redes sociais. Agudizada vem do termo agude, tá? E, consequentemente, porque assim, na verdade vem de agudo e agudo vem de agude, tá? O que nós podemos pensar? Vamos pensar em relação à música, quando nós temos ali o agudo no som, tá? Isso significa o quê? Que quando um cantor, ele chega nessa parte do agudo, ele intensifica a sua voz,
tá? Então, vamos pegar este mesmo conceito de intensificar e trazer aqui para o nosso texto. A temática, então, sobre o verbo bulir, sobre essa violência verbal, tá? E às vezes até física. Ela foi intensificada nos últimos tempos. Então, nós temos o sentido deste termo como intensificado, ok? Muito legal pensarmos sobre isso, né? Muito bacana mesmo. Vamos adiante, então. A próxima questão, que é a 13ª, e aí já vem o estudo linguístico. Em a família e a escola devem recusar qualquer expressão. O termo destacado classifica-se sintaticamente como. Bem, vamos pegar essa questão. Em a família e a escola devem recusar qualquer expressão. Vamos pegar e fazer uma análise morfossintática no Google Docs. Vamos lá. Aqui estamos. Vamos escrever então aqui, e a partir da minha plataforma, eu começo então a trabalhar esse material, na verdade, essa frase, né? Essa oração. Então, nós temos a família, não é isso que está lá? A família e a escola devem recusar qualquer expressão. Pronto. Tá? Essa, então, é a sentença que se encontra lá. Bem, vamos pensar sobre ela. É importante nós termos o conceito dela, tá? Vejamos, então. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aqui tá bom, tá? Nós temos o seguinte, para que nós possamos fazer essa análise sintática ou análise morfossintática, tá? Nós precisaremos lembrar das classes verbais, tá? Perdão, das classes de palavras. É que é muita informação. Classe de palavras. Então, nós vamos o seguinte. Vamos aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Pronto. Nós temos o a como artigo, família como substantivo e conjunção. Anote aí no seu material, tá? Se você tiver impresso, melhor ainda. A, um outro artigo. Escola, substantivo. Devem, verbo. Recusar é um verbo. Qualquer, aqui ele está exercendo o papel de pronome, tá bom? Indefinido, inclusive. E expressão é um substantivo. Vou fazer o seguinte, só para a gente ter uma ideia. Família, eu falei que é um substantivo, eu vou colocar em itálico. Escola é um substantivo, eu vou colocar em itálico. Você vai precisar lembrar do conceito de substantivo, tá? Esse conceito ele é trabalhado lá no 6º ano. Porque aqui nós vamos ver o substantivo de uma outra forma. E todo substantivo é um nome. Não esqueçam disso. Família e escola são 2 substantivos, portanto, 2 nomes. Aqui devem recusar 2 verbos, qualquer é um pronome indefinido, e expressão é um substantivo. Tá bom? Maravilha. Então, se nós vamos tratar aqui de, eu falei que é um artigo, substantivo, conjunção, artigo, até o final nós temos aqui um outro substantivo. Tudo isso que nós trabalhamos é chamado de análise morfológica, tá? Análise morfológica. Em sala de aula, eu costumo fazer essa análise morfológica levando o aluno a escrever aqui em cima. Artigo, substantivo, conjunção, artigo, substantivo, verbo, pronome, substantivo, tá? Mas como nós estamos de uma maneira virtual, não vai ser possível por uma questão mesmo de plataforma, tá? Como nós estamos utilizando esta plataforma, não tem como nós fazermos aqui seta, essas coisas, tá? Mas, como eu acabei de dizer, você aí no seu material vai apenas escrever o nomezinho e vai dar continuidade, então, ao que eu pretendo trazer para você. Agora, nós vamos fazer análise sintática, tá? Quando nós falamos em análise sintática, eita, é um trava-língua, tá? Nós vamos precisar lembrar tudo que foi levantado pela professora Lenilza. Tudo mesmo, viu? Aqui eu vou começar com o verbo, vai ser sua primeira... Se eu fosse dar um passo a passo, seria o primeiro passo, tá? Procurar o verbo. Então, nós temos 2 que eu comentei, devem recusar.
Então, você vai marcar os dois, como eles estão unidos, tá? Então, você vai chamar de locução verbal, tá? E essa locução verbal é que vai ser importante para o nosso momento de hoje. Ah, professor, mas por que eu preciso do verbo? Porque é por meio dele que nós vamos ter praticamente toda a análise. É importante termos, então, isso aí, tá? Esse primeiro contato com o verbo. Então, quando nós usamos aqui, ó, locução verbal, certo? Essa locução verbal, então, nós temos dois verbos, mas eles dois são contados como um único verbo, tá? Por conta disso, locução significa grupo. E aí nós vamos fazer uma perguntinha para descobrir quem é o sujeito, tá? Nós vamos perguntar, então, ao nosso verbo, no caso, a nossa locução, quem? Quem deve recusar qualquer expressão? A família e a escola, tá? Então, isso aqui que nós temos é chamado, então, de sujeito. Deixa eu só botar itálico de novo, que eu tirei do itálico. Sujeito. Então, eu coloco aqui a família e a escola como sujeito, ok? É o sujeito desta oração. Ah, professor, por que é sujeito? Porque nós temos uma informação do que está sendo dito. Quem está fazendo a ação, tá bom? Todo o termo que sobrou, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Devem recusar qualquer expressão. É chamado, então, de predicado. Tudo bem até aí? Sujeito e predicado. Então, o que nós fizemos? Localizamos o verbo, que no caso aqui nós temos uma locução verbal, tá? Depois nós partimos para o sujeito e depois para o predicado, certo? Dentro do sujeito, nós temos dois substantivos. Se temos dois substantivos, então vai ser a quantidade de núcleos. Temos, então, dois núcleos. Tendo dois núcleos, tá? Então, nós temos um sujeito composto. Ah, professor, se nós tivéssemos apenas um substantivo, seria apenas um núcleo. Então, seria um sujeito simples. Tudo bem? Tranquilo, né? Muito tranquilo esse material. Muito tranquilo mesmo. Muito gostoso de ser trabalhado, na verdade. Maravilha, né? A língua portuguesa ela é uma língua fabulosa. Essas regras, assim, são encantadoras. Vamos partir, então, para o predicado? Dentro do predicado, tá? Toda essa sentença deve recusar qualquer expressão. Nós temos que levar em consideração o tipo de verbo. Como nós temos uma locução verbal, e aí eu pergunto de vocês, essa locução verbal, ou verbo, tá? Podem indicar três circunstâncias. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Não esqueça disso, vai ser essencial até o 3º ano do ensino médio você saber sobre isso, tá? Nós temos aí o seguinte, se eu falo Lenilza, professora Lenilza, é inteligente. Esse verbo que é do verbo ser, ele indica um estado. Ou se eu digo, por exemplo, Diene, professora Diene, está feliz. Esse está, que é do verbo estar, ele está indicando o estado, porque momentaneamente a professora Diene está feliz, mas ela pode ficar triste em outro momento, tá bom? Mas aqui, em deve recusar, essa locução verbal indica uma ação. Então, automaticamente o predicado é verbal. Se indicasse estado, seria predicado nominal. Ok? Maravilha. Nós vamos parar aqui, nós não vamos dar continuidade, porque eu ainda não expliquei, e não foi conteúdo do primeiro bimestre, explicar sobre adjuntos e adverbiais. Mas, adjunto adnominal, sim. E aí, eu vou dar um exemplo bem tranquilo. Dentro do predicado verbal, eu disse que expressão é substantivo. Todas as palavras que acompanham um substantivo, indicando, determinando gênero, número, tá? Quantidade,
vão então ser chamadas de adjunta de nominal dentro da análise sintática. Por exemplo, aqui família e escola estão no sujeito, dentro do sujeito. São dois núcleos, dois substantivos. A faz aqui concordância com família. É uma adjunta de nominal. Está perto do nome. Lembra que eu falei que o substantivo é o nome? Então, nós temos um outro A, que é um outro artigo, adjunta de nominal. Todo artigo sempre será adjunta de nominal. Este E não faz referência, ele apenas liga família e escola. E é uma conjunção, e conjunção não exerce a função sintática. Expressão é substantivo. Qualquer expressão. Olha, se qualquer está indefinindo algo, né? No caso, a expressão. Neste caso, faz uma relação com o termo, com o substantivo. Então, é um adjunto adnominal. Está perto do nome expressão. Tá bom? Vamos, então, voltar para o nosso material. Então, aqui no nosso material, nós temos qualquer expressão, e a palavra qualquer, que é o termo destacado. E aí nós temos as alternativas. Adjunta de nominal, sujeito, predicado e adjunta adverbial. No caso, nós temos como letra A, adjunta adnominal, que foi o que acabamos de ver. Viram, então, que eu levei um bocado de tempo para explicar esta questão, tá? Porque eu quis fazer você relembrar o conteúdo, que é importante, já que você vai precisar desse conceito para avaliação. Ok? Então, qualquer é uma adjunta de nominal, sintaticamente falando, tá? Morfologicamente, é um pronome indefinido. Maravilha, né? Língua portuguesa é fantástica. E aí nós temos 14. Transcreva o sujeito e o predicado da seguinte oração. Para isso, olha, essa questão é bem tranquila. Para isso, então, você vai precisar encontrar o verbo. E pergunte quem é o verbo que ele vai te dar a resposta, tá? Os fãs de MPB estão concentrados em cidades litorâneas, tá? Quem está concentrado em cidades litorâneas? Os fãs de MPB. Então, os fãs de MPB, sujeito, estão concentrados em cidades litorâneas, predicado. 15, 15ª, né? Transcreva o sujeito e o predicado da seguinte oração. E você vai fazer a mesma coisa, tá? 16ª, foi uma questão reformulada. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Lembrando que nós temos sujeito simples, sujeito composto. O sujeito composto nós acabamos de ver no exemplo há pouco, tá? O sujeito indeterminado, que é justamente aquele que nós temos, por exemplo, roubaram aquele carro. O roubaram, nós temos a ideia de que terceira pessoa do plural, eles roubaram. Só que o eles não aparece. Então, nesse caso, é uma oração. Na verdade, nesse caso é indeterminado, tá? É indeterminado. Agora, quando nós temos eles roubaram o carro, é sujeito simples. Então, muito cuidado com isso. Quando nós falamos em oração sem sujeito, são aqueles casos dos verbos impessoais. Haver, existir, os verbos que indicam fenômeno da natureza e por aí vai. Vamos ver então as alternativas. Estive em São Paulo semana passada. Quem esteve em São Paulo semana passada? Eu, tá? O eu, ele está oculto aqui, elíptico, desinencial, tudo a mesma coisa. Eu estive em São Paulo semana passada. Então, neste caso, não pode ser a letra A, porque a questão quer uma oração sem sujeito. E nós estamos aqui falando da letra A, que não é uma oração sem sujeito. Nós temos aí um sujeito oculto. Na letra B, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Trovejou é um verbo, mas veja bem, esse trovejou não está indicando fenômeno da natureza aqui, ó. Quem trovejou de tanta raiva? Ninguém, tá? Então, ninguém é o sujeito. Nesse caso, então, nós temos um sujeito simples. C. Haveria desejado ele tudo isso? É só organizar, porque a frase ela tá bagunçada, tá? Vamos colocar a posição de sujeito, verbo e complemento. Ele haveria desejado tudo isso? Quem haveria desejado tudo isso? Ele, sujeito simples, não pode ser. D. Alguém havia aberto a porta. Quem havia aberto a porta? Alguém. Sujeito simples também não pode ser.
Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Olha, choveu. Aqui nós temos um verbo, então, que não apresenta um sujeito. Porque esse papel picado é uma outra coisa, não é sujeito, tá? E é um outro termo sintático que você ainda vai estudar em outro momento. Na verdade, você já estudou em séries passadas, mas nesse primeiro bimestre você não estudou comigo ou com a professora Lenilza, certo? Vamos então para a 17ª questão. Aí você vai ver aqui qual é a questão que você vai assinalar. Na 17ª questão, nós temos o seguinte. Na 17ª questão, nós temos que pensar um pouco também. Por exemplo, há uma questão que apresenta sujeito composto. Apenas uma questão apresenta sujeito composto. Assinale-a. Muitas plantas aquáticas enfeitam o lago do parque, perdão. É porque, às vezes, quando eu vou lendo rápido, e aí dá uma travada. B. O presidente e seus ministros viajarão a Curitiba. C. Enfeitava uma mesa pequenas flores azuis. D. Lenilza adora poesias. E E. Os alunos criaram músicas e sonetos para o trabalho de redação. Tá? Veja, então, a partir daquele modelo que eu dei, dessa questão aqui, de número 13, nós temos, que é a questão de número 13, nós temos um sujeito composto. A partir dessa alternativa, faça, então, esta questão aqui, ó, a 17ª. Tá bom? 18ª, você vai circular os adjuntos adnominais. Dá para fazer também, levando em consideração que separe primeiro os substantivos, veja as palavras que acompanham o substantivo e você terá automaticamente os adjuntos adnominais. Lembrando que adjunto, nós temos o conceito de para perto de, tá bom? Nós não temos a palavra advogado, então, ad. Esse ad significa para perto. Então, advogado, ele está para perto de nós, para nos auxiliarmos em alguma causa, tá? Então, veja aí. É claro, vocês irão tentar fazer, tentem mesmo que vocês momentaneamente possam errar, mas aí na próxima aula nós teremos uma aula de correção. E você tem que tentar, porque se você não tentar, você não vai ter como praticar e não vai ter conhecimento do conteúdo, tá? 19ª, o Brasil Jovem está curtindo o vestibular. O termo destacado no período acima é respectivamente, aí você vai pensar, tá? Aí a 20ª, 21ª, 22ª, você vai classificar sintaticamente. Cuidado, classificar sintaticamente. Nós temos sujeito, predicado, adjunto adnominal. Tudo isso vocês trabalharam esse bimestre. Então, vocês vão usar uma dessas classificações sintáticas para dizer. Por exemplo, nós temos aqui, classifique sintaticamente o termo destacado em chegaram todas as encomendas hoje. Organize a frase. Todas as encomendas chegaram hoje. Todas as encomendas, sujeito, chegaram hoje, predicado. Tá bom? Pronto, classificamos sintaticamente. Chegaram é um verbo que indicação. Então, chegaram é o núcleo desse predicado verbal. Pronto, você já respondeu. A sua avaliação está neste naipe. Muito tranquilo. Tá? A 21ª, como eu comentei, segue esta linha. A 22ª também. A 23ª também. A 24ª sobre o tipo de sujeito. A 25ª sobre o predicado nominal. Tá? A 26ª sobre o sujeito e o predicado. Pensem com muito carinho. A 27ª sobre as frases que são formadas por sujeito simples. Todas aqui são formadas por sujeito simples, com exceção de uma. Qual? Aí nós temos, Luciana foi a primeira a chegar na escola. Olha, Luciana foi a primeira a chegar na escola. Quem foi a primeira a chegar na escola? Luciana, sujeito simples. Luciana é um substantivo, é núcleo, tá? Caminhamos a tarde toda pelo bairro. Josué ganhou a medalha de ouro na prova. Natália viajou para a Europa durante as férias. Eles estão sempre omitindo a verdade. Lembrando que o sujeito simples tem apenas um núcleo. 28ª, na frase, no trajeto para o trabalho, passei pela biblioteca da cidade. O tipo de sujeito é. Lembrando que para encontrar o sujeito, você precisa encontrar o verbo, tá? A 29ª, sobre o tipo de predicado e predicativo do sujeito. Tente fazer isso. Se você não conseguir, nós temos ainda uma aula para nós comentarmos. É claro que se você não conseguir, entre em contato comigo, para que eu tenha noção do grau da sua dificuldade. E a 30ª, para você classificar sintaticamente o termo
Aí nós temos a frase, as professoras do Shaddai são muito organizadas. E se são muito organizadas, então, classifica-se como de maneira sintática? Aí você vai me dizer, tá bom? Maravilha, então, gostei muito da nossa aula de hoje, viu? Próxima aula nós temos uma correção, e aí nós fechamos, então, o material, e aí você vai ter, então, este momento para estudar para a sua avaliação, ok? Encerrarei, então, a nossa aula por aqui, turma. Foi muito bom esse contato com vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Dúvidas, me mandem mensagem no privado para que nós possamos estabelecer um diálogo, ok? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.